Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse momento, vamos silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente, trazendo presente as intenções para ser colocadas todas no colo de Deus. Então, em silêncio profundo, vamos rezar pelas pessoas que amamos, rezar pelos nossos familiares, rezar pelos nossos idosos, pela nossa juventude, por todos os casais. Também vamos rezar pelas nossas crianças. E neste momento, meu irmão e minha irmã, nós vamos pedir a Deus pela vida, pela saúde da pequena Heloísa. Ela que tem 1 ano e 6 meses e que nesse momento se encontra internada na UTI, numa situação bastante complicada. Mas nós temos fé, nós acreditamos que Deus vai adentrar aquele espaço e, se for da sua vontade, a Heloísa vai se recuperar. Peçamos que todos os santos entrem naquela UTI, que fique do lado da Heloísa. Vamos, nesse silêncio profundo, rezar juntos e juntas. Senhor, nosso Deus e Pai, voltai o vosso olhar de bondade e de misericórdia para a pequena Heloísa, em nome do teu Filho Jesus, que tantas vezes abençoou e curou as criancinhas. Dai-lhe a saúde necessária, para que volte o sorriso ao seu rosto e a alegria ao coração dos seus pais, do seu irmão, dos seus familiares, dos seus amigos. Senhor Jesus, pelo carinho que sempre tivestes pelas crianças, abençoe e restitui a saúde da pequena Heloísa, pelo poder de vosso nome e pelo amor da Virgem Maria. Humildemente nós invocamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos que nesse momento vamos rezar uma Ave Maria, Santa Maria, colocando no colo de Deus os pais da Heloísa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos, nesse momento, ouvir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, depois o versículo 10 e depois do versículo 12 ao 14. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu.
Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra, fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Engraçado, nós estamos aqui hoje rezando pela Heloísa, pela pequena Heloísa, e o Evangelho vem falar justamente de criança, né? Jesus comparando o reino dos céus como uma criança. E aí o Evangelho diz que ele pegou a criança, né? Ele colocou-a no meio deles. E aí ele vai dizer, olha, eu garanto a vocês, se vocês não se converterem, não se tornarem como criança, vocês nunca vão entrar no reino dos céus. Porque a criança, ela é o que ela é simples, ela não finge, né? Ela é, ao mesmo tempo, ela é aquela que confia, né, nos pais, confia no adulto. Se você pegou uma criança no colo, ela fica de boa, né? Agora um adulto já vai ficar desconfiado, com medo, né? Então a criança é aquela que confia nos seus pais. E o convite do evangelho de hoje é também nós confiarmos em Deus, né? É nós confiarmos em Deus. E depois Jesus fala da criança, que a gente sabe que na época, né? A criança também não tinha nenhum valor, né? Era considerado nada, assim como as mulheres, assim como os pobres, né, também não tinha valor. E Jesus vai comparar justamente o reino dele, o reino de Deus, como uma criança, né, como uma criança. E depois Jesus vai dizer assim, ó, quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe, né? Então, todo esse cuidado que nós devemos ter para com os pequenos, para com os simples, né? E é muito triste quando a gente recebe notícias de pessoas, de crianças, sobretudo, que morreu por negligência do Estado, negligência de prefeituras e assim por diante, né? Médica, né? Aqui em Petrolina, né? A gente, sábado, né? Se eu não me engano, faleceu uma menina de 13 anos porque não tinha uma UTI. Não tinha uma UTI. E a gente fica se perguntando, será que realmente não tinha uma UTI? Essa menina podia ser, ela foi apenas com apendicite, né? Com problema que podia fazer a cirurgia, mas tinha que fazer a cirurgia, né? Tinha que ter, todo mundo sabe que quando se vai fazer uma cirurgia, precisa ter uma UTI, né? E aí a gente assiste isso assim, ficamos com pena da mãe, mas e daí? Depois, o que a gente vai fazer? Nada, né? E aí a gente ainda chega nesse período, sobretudo a partir de agora, a gente começa a puxar saco, né? Puxar saco dos nossos irmãos e das nossas irmãs que se colocam aí nos cargos públicos, né? E a gente começa a puxar saco mesmo, né? E a gente puxa tanto saco que depois a gente não tem como cobrar mesmo, né? E aí o convite, meu irmão e minha irmã, é a gente não puxar saco e a gente lutar mais por justiça, né? Porque eu fico pensando, será que se fosse um filho de alguém que pode, né? Desse público ali, né? Os nossos administradores públicos, será que se fosse um filho, uma filha, morreria assim por falta de uma UTI? Certamente que não, né? Teria UTI à vontade, né? Porém, os pobres não são assistidos como deveriam, né? E aí Jesus nos convida nesse dia de hoje a essa atenção maior. Quando ele conta, justamente, ele conta a pequena parábola de um homem que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu e ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu, né? Ou seja, ele vai atrás daquela pessoa ou daquelas pessoas, daquele grupo que estão, né, que são injustiçados, né? Que estão perdidos aí nesse mundo de meu Deus.
Eu fico imaginando o coração dessa mãe que perdeu essa filha, né? Desse pai, ou da família, né? Que perdeu essa filha, né? Quanta dor. E você que é mãe sabe, né? Que a dor deve ser insuportável. Eu não sou mãe, mas eu também cuido, né? Na verdade, mãe é quem cuida, né? E mãe é quem cuida. E hoje eu sou mãe da minha mãe, né? E eu sei o quanto é difícil quando você procura um recurso e não tem esse recurso, quando a gente sabe que é um direito nosso, né? Como é triste isso, né? Como é triste, né? E aí é interessante que o texto do Evangelho de hoje vai dizer assim, ó, se o pai, é assim como aquele homem se alegrou porque encontrou, né, a ovelha que estava perdida, também o pai que está no céu também, ele também se alegra, né? Ele também cuida dos pequenos, ele não quer que ninguém se perca, né? Então, meu irmão, minha irmã, o convite de hoje é olharmos mais, deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, né? Sobretudo nesse período, né? Para que a gente possa depois cobrar, né? Cobrar mesmo os direitos que são, é um direito nosso, né? Um direito meu, é um direito seu. Todos nós temos direito, né, a ter um bom atendimento, todos nós temos direito à saúde. Isso é um direito que, né, é um direito nosso, um direito porque nós pagamos impostos, né? Nós pagamos todos os dias. Se a gente compra uma agulha, a gente paga imposto. E os impostos devem ser também para a saúde, né? Para a educação, para a saúde, para as políticas públicas e assim por diante. Só que a gente, às vezes, nós ficamos no nosso bem bom, né? Na nossa cama confortável, na nossa casa confortável, e aí a gente passa puxar saco, né? Porque para mim é uma maior tristeza. Eu, de verdade, quando eu escuto, né, isso, quando eu escuto que uma criança precisa de uma UTI, não tem. Quando a gente precisa de um médico com um idoso, também não tem. Quando a gente vai num posto de saúde, né, em busca de um medicamento, ou mesmo de um médico que venha consultar em casa um acamado, né, uma camada, né, e aí a gente não tem, isso me dá uma certa tristeza e uma revolta mesmo, né, e que a gente precisa lutar mais, de alguma maneira, a gente precisa correr mais atrás dos nossos direitos e dos direitos das pessoas. Porque eu digo com muita consciência, assim, sabe, por conta de fazer mesmo essa experiência, que quando a gente está com uma pessoa doente, com uma pessoa que a gente ama doente, a gente também fica vulnerável, né? As forças, a gente não tem a mesma energia, as mesmas forças. Dá para lutar pelos nossos direitos. Aí a gente precisa de outras pessoas que nos ajudem nessa luta pelos nossos direitos, né? Então, a energia que nós devemos gastar a nossa energia nessa construção do reino de Deus, esse reino que Jesus fala aqui. Nós devemos gastar a nossa energia nessa construção do reino de Deus, né? Nessa construção onde todos tenham vida e vida em abundância. Não gastar nossas energias brigando nas redes sociais, ou brigando nas ruas, ou brigando nos espaços públicos por causa de homens e mulheres que não estão nem aí para a gente, né? Que não garante de maneira alguma os nossos direitos, quando deveriam, o Estado tem por obrigação, né, de garantir os nossos direitos, direito à saúde, à educação, às políticas públicas e assim por diante. Portanto, meu irmão e minha irmã, se nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus, nós precisamos tomar consciência e lutarmos pelos nossos direitos. E lutar pelos nossos direitos. Não basta a gente eleger fulano, seu cicrano. Não basta. A gente precisa lutar pelos nossos direitos. Né? A gente precisa nos colocarmos, sobretudo na pele, né, das pessoas que sofrem, gente. Porque é muito triste você ter uma pessoa doente na sua casa ou no hospital e você percebe que não tem nada, né? É quando eu levei a minha mãe ficou lá no chão, gente. Eu tirei foto, né? Ainda até tirei foto. Ficou lá numa marca, né? No chão. E uma pessoa idosa, 95 anos, né? Que não consegue mais levantar uma camada. Isso para dizer assim, olha, que é muito injusto o nosso sistema. É muito injusto. Agora, quem tem seus planos de saúde, talvez não entenda isso e deve ficar chateada também quando escuta, né, uma reflexão dessa, né? Por quê? Porque nunca precisou do poder público. Então, eu sempre digo, ó, se você tem plano de saúde, você nunca precisou do poder público, então é melhor ficar em silêncio do que falar coisas que você não passou pela experiência, né? Quando eu não passo pela experiência, eu também não vou entender o outro, né?
Por isso, meu irmão e minha irmã, a gente reza todos os dias. A gente vê que Jesus nunca foi injusto, ele lutou por justiça. E é esse Jesus que nós seguimos, o que a gente fala todos os dias, né? Que a gente segue, que a gente acredita, né? Que a gente pede, né? Que ele nos ajude, né? Nos dando saúde, nos dando paz e tantas outras coisas, né? Nos ajudando nos nossos problemas. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. A gente precisa ser, né? Lutar pela justiça, né? Lutar para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Fazer com que o reino de Deus realmente aconteça aqui e agora. O reinado de Deus não é para acontecer após a morte. Precisa acontecer aqui e agora. Então, que o Senhor continue nos abençoando. Hoje, a nossa intenção, nossa oração é para Heloísa, né? Por isso que vocês viram que eu nem li as intenções de hoje, porque eu quero pedir para que todos, de joelho no chão, que a gente reze, porque eu fico imaginando a aflição da mãe, a aflição do pai, né? E quem é mãe sabe disso muito bem, né? E o quanto é difícil, né? O quanto é difícil. Então vamos continuar rezando. Sempre que lembrar, durante todo esse dia da Heloísa, vamos rezar uma oração, rezar a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, mandar uma energia positiva, não só para aquele hospital onde está a Heloísa, mas para tantos outros hospitais, onde tem milhares e milhares de Heloísas internadas, né? E meninos e meninas, senhores e senhoras, idosos, que estão precisando nesse momento muito das nossas orações. Então que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.